A Escócia tem castelos que todo mundo conhece. Esta lista definitivamente não é apenas sobre eles. Aqui é o Travel List, e hoje vamos levar você para conhecer 21 lugares e experiências que mostram o que a Escócia realmente é. Muito além do óbvio. Já vai preparando a mala. Deixa o like no vídeo e atenção ao embarque. Old Man of Storr, uma coluna de rocha de 55 metros que emerge do planalto de Trotternish, na ilha de Skye. Visível do mar a quilômetros de distância. Formada por deslizamento geológico há 65 milhões de anos. Não existe outro acidente geográfico igual em toda a Grã-Bretanha. A trilha de subida saindo do estacionamento da A855 tem 3 quilômetros e leva cerca de 90 minutos. Não é preciso ser alpinista, mas é preciso ter calçado firme. Na mitologia gaélica, o Old Man of Storr é o dedo petrificado de um gigante enterrado na encosta. Os habitantes locais tratavam o lugar como sagrado séculos antes de qualquer trilha ser aberta. A névoa que cobre o planalto, boa parte do ano, não é inconveniente. É o estado natural do lugar. Quem sobe em dia claro vê o Loch Lethal abaixo e as Hébridas no horizonte. Quem sobe na névoa vê nada além das rochas emergindo do branco. As duas versões valem a subida. O estacionamento custa 3 libras. Chegue antes das 8 da manhã para evitar filas no verão. Julho e agosto transformam a trilha em corredor. O pôr do sol aqui, entre junho e agosto, acontece depois das 10 da noite, sem grades, sem limite de tempo, sem bilheteria. A próxima parada desta lista fica do outro lado da Escócia e vai contra tudo que você imagina sobre esse país. Luskentyre. Areia branca, água turquesa, nenhuma construção na orla. Na costa oeste de Harris, nas Hébridas externas. A maioria das pessoas que vê uma foto desta praia pela primeira vez acha que é das Caraíbas ou da Tailândia. É Escócia. A temperatura da água raramente passa de 14 graus, mas a cor existe de verdade, causada pelo fundo de areia de concha calcária em água rasa. Nenhum filtro, nenhuma edição. Harris é uma ilha que compartilha terra com Lewis, mas tem identidade própria. O nome Harris vem do nórdico antigo. Os vikings chegaram aqui antes dos escoceses. A praia de Luskentyre é protegida pelo governo escocês como área de interesse científico especial, em parte por causa das dunas que a emolduram ao norte. Nas dunas há ruínas de casas do século XVIII abandonadas durante os clearances, as expulsões forçadas de famílias das terras altas nos séculos XVIII e XIX. A beleza e a dor aqui dividem o mesmo espaço. O acesso é por estrada de mão única, a partir de Sailebost. Não há quiosque, banheiro nem salva-vidas. A praia é gratuita e aberta o ano todo. Para chegar a Harris, saindo de Inverness, são 4 horas de carro mais travessia de balsa de Uig, em Skye. O esforço faz parte. A próxima parada exige barco e uma caverna que inspirou um compositor alemão há quase 200 anos. Staffa é uma ilha desabitada a 20 minutos de barco de Mull. Dentro dela, há uma caverna marinha de 18 metros de altura, formada por colunas basálticas hexagonais perfeitas, criadas pelo resfriamento de lava há 60 milhões de anos. Não existe outra formação assim no mundo inteiro, exceto o Giant's Causeway na Irlanda do Norte, que é a mesma lava do mesmo vulcão. A acústica dentro da caverna amplifica o som das ondas em frequências que parecem compostas. O nome Fingal vem da mitologia celta. Fionn mac Cumhaill, herói irlandês que teria construído a ponte entre a Irlanda e a Escócia. A ilha de Staffa foi registrada pela ciência apenas em 1772, quando o botânico Joseph Banks a descreveu ao mundo. Em menos de 50 anos, nomes como Jules Verne, Walter Scott, William Wordsworth
e a Rainha Vitória fizeram a travessia. A escalaria de acesso foi reformada e reaberta em maio de 2026, após obras de segurança. O acesso é exclusivamente por barco organizado, saindo de Fionfort, Tobermory ou Oban. Não há como chegar por conta própria. O desembarque depende das condições do mar e pode ser cancelado. Reserve com antecedência entre abril e agosto. Preços variam entre 60 e 90 libras por pessoa, incluindo o tour. Nenhuma estrada, nenhum hotel, nenhuma loja. Apenas basalto, oceano e o som que inspirou Mendelssohn. A parada seguinte tem 11 destilarias numa ilha muito pequena. Islay é uma ilha de 40 por 24 quilômetros no Atlântico escocês. Tem 3.300 habitantes e 11 destilarias ativas. A proporção é única no mundo. Os whiskies são reconhecíveis entre centenas, defumados, com notas de turfa, iodo e sal marinho. Isso acontece porque a turfa local contém vegetação marinha, imprimindo ao malte um caráter que nenhuma outra região replica. A turfa de Islay se formou em ambiente costeiro, incorporando algas ao longo de milênios. Quando queimada para secar o malte, libera compostos que marcam o grão de forma permanente. 3 das 11 destilarias ainda fazem malteação tradicional no chão: Bowmore, Laphroaig e Kilchoman. São 3 das poucas que mantêm esse processo em toda a Escócia. Uma visita a Islay é uma aula de como terreno, clima e método se combinam numa garrafa. A ilha é acessível por balsa de Kennacraig, travessia de 2 horas, ou por voo de Glasgow. Tours nas destilarias custam entre 25 e 80 libras, dependendo da experiência. O Festival Anual de Whisky, em maio, atrai visitantes de 40 países. Reserve com 12 meses de antecedência. A próxima parada é o castelo mais fotografado da Escócia, com uma história que a maioria desconhece. Eilean-Donan, um castelo sobre uma ilha de maré onde 3 lochs se encontram: Loch Duich, Loch Long e Loch Alsh. É o castelo mais fotografado da Escócia. O que pouca gente sabe é que o que se vê hoje não é medieval. O original foi destruído em 1719 por 3 fragatas da Marinha Real Britânica, durante uma revolta jacobita. O atual foi reconstruído entre 1912 e 1932 por um descendente do clã MacRae. A reconstrução custou o equivalente a 18 milhões de libras de hoje. O arquiteto usou plantas originais do século XV encontradas em Edimburgo. O resultado é tão fiel que a maioria dos visitantes acredita estar num castelo medieval intacto. Eilean-Donan apareceu em Highlander, em 1986, e na missão Onde o Mundo Não É Suficiente, em 1999. Não aparece em Outlander. Esse é o Castelo de Down, em Perthshire. A entrada custa 13 libras para adultos em 2026. Não há reserva online. Ingressos comprados no dia. Aberto de fevereiro a dezembro. Evite o corredor de ônibus entre 11 e 15 horas. A melhor fotografia é tirada do estacionamento ao entardecer, quando os holofotes acendem. A próxima parada pede roupa que pode molhar. A Escócia tem o direito de acesso à terra mais abrangente da Europa. Qualquer corpo de água natural pode ser usado para natação, sem permissão, sem taxa. Ao longo da North Coast 500, há dezenas de pontos de wild swimming em lochs, praias e cachoeiras. A temperatura raramente passa de 12 graus no verão. A imersão em água fria libera adrenalina, reduz cortisol e gera clareza mental documentada pela ciência. Os locais mais procurados na NC 500 são Achmelvich Bay, com água turquesa sobre areia branca, e Dunnet Bay, a praia mais ao norte do continente britânico. O Loch Morlich, no Cairngorms, tem praia de areia dourada com vista para as montanhas,
Incomum para um loch escocês. Nadar no Loch Ness é possível e legal. Temperatura média de 5,5 graus. Volume de água tão grande que nunca congela. Nunca nade sozinho em locais remotos. Verifique correntezas antes de entrar. Leve roupa seca adicional. Não há salva-vidas na NC 500. O melhor período é de junho a setembro. Gratuito, sem reserva. A próxima parada acontece no céu, literalmente, numa região que a maioria dos turistas nunca associa à Escócia. Orkney e Shetland ficam mais ao norte do que partes da Noruega, dentro da zona auroral do Atlântico Norte, onde a aurora borealis é visível entre outubro e março. Shetland fica a 60 graus de latitude norte, a mesma de Bergen e de partes do Alasca. A ausência de poluição luminosa combinada com a posição geográfica cria condições de observação entre as melhores do Reino Unido. Nas noites de aurora forte, as luzes verdes e roxas refletem nos lochs, entre os monumentos neolíticos de 5.000 anos, Ring of Brodgar e Standing Stones of Stenness. A combinação de luz do norte sobre pedras da Idade da Pedra é um dos espetáculos mais raros que a Europa oferece. O Observatório de Lerwick registra a atividade auroral em média 26 noites por ano. Melhor período: novembro a fevereiro, em noite limpa sem lua. Aplicativos como Space Weather ou My Aurora Forecast indicam atividade em tempo real. Orkney é acessível de balsa de Scrabster ou Aberdeen ou por voo de Edimburgo. Não existe hotel dentro do Ring of Brodgar, mas há acomodações a poucos minutos. A próxima parada tem 51 destilarias num vale de 15 quilômetros de largura. Speyside fica no nordeste da Escócia, ao longo do rio Spey. Tem 51 destilarias ativas numa área equivalente a uma cidade de tamanho médio, a maior concentração de destilarias por quilômetro quadrado do mundo. Delas, saem 50 a 60% de todo o single malt escocês. Glenfiddich, Macallan e Glenlivet, os 3 mais vendidos do planeta, são de Speyside. A Speyside Cooperage, em Craigelachie, é um dos poucos lugares do mundo onde se vê a fabricação artesanal de barris de carvalho em escala comercial. Cada barril é montado à mão por um único artesão, processo que não mudou em 300 anos. A água do rio Spey, filtrada por granito antigo, tem nível de minerais entre os mais baixos da Escócia, contribuindo para a elegância dos whiskies da região. Dufftown, capital do whisky de Speyside, fica a 3 horas de Edimburgo de carro. O Spirit of Speyside Festival, em abril e maio, oferece acesso a warehouses normalmente fechados ao público. Tours básicos custam entre 15 e 30 libras. Masterclasses com Master Distillers chegam a 300 libras. A próxima parada é um castelo que já mudou de mãos 16 vezes e viu a coroação de uma rainha. Stirling Castle fica sobre um rochedo vulcânico a 90 metros acima do vale do rio Forth. Controlar Stirling significava controlar a passagem entre as Highlands e as Lowlands. O ditado histórico diz: quem segura Stirling, segura a Escócia. O castelo foi sitiado pelo menos 16 vezes em 700 anos. William Wallace venceu em Stirling Bridge em 1297. Robert the Bruce venceu em Bannockburn, a 8 quilômetros, em 1314. O Grande Salão, concluído em 1503, é o maior salão medieval de banquetes da Escócia. 42 metros de comprimento, telhado de carvalho restaurado às cores originais. Maria, rainha da Escócia, foi coroada aqui aos 9 meses de idade, em 1543. Os tours Secret Stirling levam visitantes a passagens e câmaras normalmente fechadas
incluindo áreas inacessíveis no percurso padrão. Ingressos padrão custam 18 libras e 50 para adultos. O Tour Secret Sterling custa 33 libras e 50, com horários às 11 e às 14 horas. Reserve online. Fica a 55 minutos de trem de Edimburgo e a 30 minutos de Glasgow. Planeje pelo menos 3 horas. A próxima parada é o vale mais fotografado da Escócia e um dos mais silenciosos fora de temporada. Glencoe é um vale glacial nas Highlands Ocidentais, formado há 10 mil anos pelo recuo de geleiras. As montanhas, Boachaille et Tivemore, as Three Sisters e Bidean Nambian, chegam a 1000 metros. A luz muda de hora em hora. Névoa, sol, chuva e vento se alternam sem aviso. É a razão pela qual Glencoe aparece em mais fotografias de paisagem da Escócia do que qualquer outro lugar. Em fevereiro de 1692, 38 membros do clã MacDonald foram assassinados aqui por soldados do governo que tinham sido hospedados pela família por 12 dias. O massacre de Glencoe violou a lei sagrada gaélica da hospitalidade. O vale pertence ao National Trust for Scotland, comprado em 1935 para protegê-lo de especulação imobiliária. O centro de visitantes conta a história com detalhes. A entrada no vale é gratuita. O estacionamento no Visitor Center custa 5 libras. A caminhada ao cume do Boachaille et Tivemore leva entre 4 e 6 horas com boa condição física. O melhor período para fotografia é setembro e outubro, quando a vegetação vira laranja e vermelha. A próxima parada é sobre música e acontece em pubs e salões por toda a Escócia. Ceilidh, pronuncia-se Ceilidh, é uma reunião social gaélica de música e dança. Não é espetáculo para turistas, é o que os escoceses fazem para comemorar ou simplesmente passar uma sexta-feira. As danças têm nomes e passos específicos: Strip the Willow, Dashing White Sergeant, Gay Gordons. E um chamador explica cada passo antes da música começar. Em 10 minutos, qualquer pessoa está dançando num círculo de desconhecidos. O Ceilidh existe na cultura gaélica há pelo menos 4 séculos, na forma de reuniões para contar histórias, cantar e dançar. O formato moderno com fiddle, acordeão e bateria se consolidou no século XX. Acontece em casamentos, festivais, pubs e salões por toda a Escócia. Em Edimburgo, pubs como The Royal Oak têm sessões de música ao vivo quase todas as noites. Nenhum ingresso é obrigatório. Entradas para Ceilidhs organizados custam entre 10 e 20 libras. Em pubs tradicionais, a música é gratuita, a cerveja não. O Visit Scotland e aplicativos locais listam Ceilidhs por cidade e data. Traje formal não é exigido. Saberá que chegou ao lugar certo quando ouvir o fiddle antes de abrir a porta. A parada seguinte é mais antiga que qualquer coisa construída na Europa. Anel de Brodgar, círculo de pedras neolítico nas Orcadas, construído entre 2500 e 2000 a.C. sobre um istmo entre o Loch of Harry e o Loch of Stennis. Do original de 60 pedras, 27 ainda estão de pé. As mais altas chegam a 4 metros. O círculo tem 104 metros de diâmetro, o terceiro maior das Ilhas Britânicas. É parte do sítio Unesco Coração do Neolítico das Orcadas. Ninguém sabe para que o Anel de Brodgar foi construído. Arqueólogos estudam o sítio há décadas e não chegaram a consenso. Pode ter sido um local de cerimônias sazonais, de observação astronômica ou de reunião entre comunidades de toda a Orkney. Uma lenda local diz que as pedras são gigantes, transformados em rocha pelo primeiro raio de sol da manhã, incluindo o músico que tocou para eles até ser petrificado junto.
O anel de Brodgar é gratuito e aberto o ano todo. A melhor luz para a fotografia é no início da manhã ou ao anoitecer. No verão das Orcadas, ainda há luz às 11 da noite. A 5 minutos a pé ficam as Pedras de Stennes, possivelmente mais antigas que Brodgar. A 4 quilômetros fica Maeshowe, a tumba neolítica mais bem conservada da Escócia. O próximo item não é um lugar antigo, mas cruzou os séculos de uma forma diferente. 12 lugares. E ainda não chegamos ao trem que virou lenda antes de Harry Potter existir, a floresta onde o céu não tem nome, nem a cidade que a maioria dos turistas ignora, e que pode ser a melhor da Escócia. Fica. Glenfinnan Viaduct, viaduto ferroviário de 21 arcos, 30 metros de altura, 380 metros de comprimento, concluído em 1901 sobre o vale do rio Finnan, perto do Loch Shiel. É a maior ponte de concreto ferroviária da Escócia. O Jacobite Steam Train cruza o viaduto entre junho e outubro, locomotiva a vapor real, não réplica. O mesmo trem foi usado em Harry Potter como o Expresso de Hogwarts. A linha West Highland foi construída para conectar Fort William ao porto de Mallaig, viabilizando o escoamento da pesca da costa oeste. O engenheiro Robert McAlpine, apelidado Concrete Bob, usou concreto quando o granito resistia ao método convencional. Em 19 de agosto de 1745, Bonnie Prince Charlie hasteou o estandarte jacobita ao pé do Loch Shiel, a poucos metros do viaduto. O monumento de Glenfinnan marca esse ponto. O Jacobite opera de 1º de junho a 23 de outubro em 2026. Passagem de ida em torno de 35 libras. Esgota meses antes no verão, reserve assim que abrir. Ver o trem cruzar o viaduto do mirante externo é gratuito. O estacionamento é limitado. Chegue antes das 9 da manhã. A próxima parada fica no sul da Escócia, num lugar que nenhum itinerário padrão inclui. Galloway Forest Park, no sul da Escócia, tem 800 km² de floresta, com quase nenhuma habitação interna. Em 2009, tornou-se o 4º Dark Sky Park do mundo e o primeiro do Reino Unido. A escala de qualidade do céu chega a 23,6 de 25, entre os mais escuros da Europa. A olho nu, em noite limpa, são visíveis mais de 7.000 estrelas. A Via Láctea aparece como faixa sólida. A maioria dos turistas vai às Highlands. Galloway fica a 1h30 de Glasgow, no sentido oposto. O parque recebe uma fração do fluxo turístico das Highlands, com céus igualmente escuros. O Clattering Shaw's Loch e o Kirrowtree Visitor Center têm pontos oficiais de observação. Dark Sky Rangers organizam sessões guiadas com telescópios. No inverno, há chance real de aurora borealis, menos conhecida, menos esperada. A entrada no parque é gratuita. Sessões guiadas com Dark Sky Rangers custam entre 15 e 20 libras. O Galloway Activity Center organiza ciclismo noturno por 75 libras por pessoa. A cidade de Moffat, a 40 minutos, foi declarada a primeira Dark Sky Town da Europa. A próxima parada é a capital que comanda o calendário cultural do mundo por um mês inteiro, todo agosto. Edimburgo tem uma cidade medieval intacta, o Old Town, e uma cidade georgiana planejada, o New Town, separadas por jardins onde havia um lago drenado no século XVIII. O castelo de Edimburgo fica sobre um rochedo vulcânico de 300 milhões de anos. Em agosto, o Edinburgh Festival Fringe transforma a cidade no maior festival de artes do mundo, com mais de 3.000 espetáculos em 600 sedes. O New Town foi construído entre 1767 e 1850, como resposta às condições insalubres do Old Town medieval, onde 18 andamentos de habitação compartilhavam poços com esgoto. A expansão
foi planejada por James Craig, arquiteto de 23 anos, vencedor de concurso público. Edimburgo tem mais museus nacionais gratuitos por habitante do que qualquer outra cidade do Reino Unido. O Fringe acontece em agosto. O Hogmanay, a celebração de Ano Novo escocesa, transforma Edimburgo em dezembro e janeiro. Fora dessas datas, a cidade é mais calma e mais barata. A subida ao Arthur's Seat, pico vulcânico dentro da cidade, leva 45 minutos e não custa nada. A próxima parada é uma ilha com mais águias de rapina por quilômetro quadrado do que qualquer lugar do Reino Unido. Mull é a terceira maior ilha escocesa, com 480 quilômetros de costa. É o melhor lugar da Grã-Bretanha para ver águia de cauda branca em liberdade. A ilha tem a maior densidade de pares reprodutores do país. Os guias locais registram também lontras, águias douradas, harriers, cervos vermelhos, golfinhos e minke whales nas travessias marítimas. A águia de cauda branca foi extinta na Grã-Bretanha em 1918 por perseguição humana. O programa de reintrodução começou em 1975 com aves da Noruega. Mull foi um dos primeiros locais do programa e hoje tem uma das populações mais estáveis. Ver uma águia com 2,5 metros de envergadura em habitat natural sem gaiola é uma experiência sem equivalente em zoológico algum. Mull é acessível de balsa de Oban, travessia de 45 minutos. Tours de wildlife custam entre 80 e 150 libras por dia completo. Reserve com antecedência de maio a setembro. Tobermory, a cidade principal, tem casas pintadas em cores vivas à beira do porto. Trips para Staffa e Ilhas Treshnish com puffins saem de Mull entre abril e agosto. A próxima parada é a maior road trip da Escócia. A North Coast 500 é uma rota circular de 800 quilômetros que começa e termina em Inverness, percorrendo a costa norte das Highlands. Criada como rota turística oficial em 2015, passa por fiordes, praias de areia branca, aldeias de pescadores, destilarias, loques de montanha e planícies de turfa praticamente desabitadas. A maioria das pessoas a completa em 5 a 7 dias. A NC 500 não é uma estrada nova, é uma série de estradas existentes, muitas de mão única, ligando comunidades que existem há séculos. Applecross fica atrás da passagem de montanha mais alta da Escócia, o Bealach na Bá, 126 metros de curvas em zigue-zague, sem grade de proteção. A costa de Westeros é área de beleza natural excepcional, classificada pela Unesco. O esquema de passes para motorhomes custa 40 libras para 7 dias, com estacionamento em 12 pontos ao longo da rota. Temporada principal, maio a setembro. Em julho e agosto, os estacionamentos mais famosos lotam antes das 9 da manhã. Comece a rota em direção anti-horária para passar pelos pontos mais populares mais cedo. A próxima parada é a segunda cidade da Escócia, radicalmente diferente da primeira. Glasgow foi por décadas associada a declínio industrial e criminalidade. Hoje é uma das cidades com maior concentração de murais urbanos do Reino Unido, com gastronomia reconhecida internacionalmente. O Kelvin Grove Art Gallery and Museum tem 22 galerias e mais de 8.000 objetos, sem cobrar nada na entrada. O Riverside Museum, projetado por Zaha Hadid, ganhou o prêmio de Museu do Ano Europeu em 2013. Glasgow foi o segundo maior porto do Império Britânico no século XIX, depois de Londres. A reconversão industrial começou nos anos 90 com investimentos em cultura e gastronomia. O Merchant City, antes um bairro de armazéns abandonados do século XVIII, tornou-se o epicentro gastronômico da cidade. Em julho de 2026, os Jogos da Commonwealth foram realizados em Glasgow,
o maior evento esportivo da história da cidade. Glasgow fica a 50 minutos de Edimburgo e a 45 de Stirling de trem. O Subway opera em círculo com 15 estações, o terceiro metrô mais antigo do mundo, inaugurado em 1896. A vida noturna começa mais tarde e dura mais do que em Edimburgo. Os restaurantes no Finnieston servem frutos do mar da costa escocesa, entre os melhores do país. A próxima parada é a mais nova grande atração histórica da Escócia. O castelo de Inverness domina o horizonte sobre o rio Ness desde o século XI. Por décadas funcionou como tribunal e prisão. Em 2026, após transformação de 18 milhões de libras, abriu como experiência cultural imersiva sobre as Highlands. O conceito central é o Seanshade, o contador de histórias gaélico tradicional. Os visitantes seguem a voz do Seanshade pelos ambientes da Torre Sul, descobrindo histórias em cada sala. Inverness é a capital das Highlands. O dialeto inglês falado na cidade é considerado por linguistas como o mais neutro das Ilhas Britânicas. O castelo original foi destruído por Maria, rainha da Escócia, em 1562, depois de o governador local recusar-se a deixá-la entrar. A história de Inverness é uma sequência desses episódios, onde poder, língua e identidade se chocam. O ingresso custa em torno de 15 libras para adultos. A experiência inclui as duas torres e os jardins da esplanada, com vista panorâmica sobre o rio Ness. Inverness fica a 3 horas de Edimburgo de trem direto. Não confunda com o castelo de Urquhart, à beira do Loch Ness. Esse fica a 23 quilômetros. A próxima parada é de volta a Skye, numa parte da ilha que muita gente passa sem parar. A ilha de Skye tem 2 dos cenários mais singulares das Ilhas Britânicas, num raio de 20 quilômetros. O Quiraing é um deslizamento de terra ativo, um planalto de rochas emergindo da névoa como torres de uma cidade fantasma. O Fairy Glen, perto de Uig, é um microcosmos de colinas cônicas de basalto formando espirais e círculos perfeitos. Ambos ficam na península de Trotternish, ao norte da ilha. O Quiraing tem urze escocesa, que floresce em roxo entre julho e setembro. The Table é uma plataforma plana de grama a 500 metros de altitude, onde a lenda diz que os habitantes escondiam gado durante os raids dos Norsemen. O Fairy Glen foi mapeado como Duirinish no século XVIII. O nome moderno é informal, dado por viajantes que achavam o lugar impossível de ser natural. O Quiraing é acessível por estrada de mão única entre Staffin e Uig. O estacionamento é gratuito, mas limitado. A trilha circular pelo Planalto leva 3 horas em ritmo moderado. O Fairy Glen fica a 2 quilômetros de Uig, caminhada curta a partir da base. Evite empilhar pedras nas formações. A prática erosiva está destruindo o lugar. A última parada desta lista não tem estrada, só trilho. O Belmont Royal Scotsman é um trem de luxo que opera nas Highlands escocesas desde 1985. Tem 18 vagões, restaurante, observação panorâmica e camarotes privados. Os pacotes padrão duram 4 noites, percorrendo rotas variáveis pelas Highlands. O preço de entrada é aproximadamente 9.000 libras por pessoa. É uma das experiências ferroviárias mais caras do mundo e das mais aguardadas. O conceito vem dos trens de caça da aristocracia britânica do século XIX. Os vagões originais dos anos 50 e 60 foram restaurados com madeiras escocesas, tecido Harris Tweed e baixelas de prata. Cada pacote inclui tours privados de destilarias, jantares com produtos locais, sessões de whisky com especialistas e paradas em propriedades históricas. A lista de espera para a alta temporada pode chegar a 1 ano.
O trem parte de Edimburgo-Waverley. As janelas panorâmicas do vagão de observação enquadram Glencoe, os locks das Highlands e os viadutos da linha West Highland de uma perspectiva que não existe em nenhuma outra forma de transporte. A experiência do Royal Scotsman resume o que a Escócia oferece em sua versão mais intensa: paisagem, história, comida, whisky e silêncio. Tudo em movimento. – 21 lugares. De ilhas sem estrada a viadutos filmados por Hollywood. De cavernas que inspiraram sinfonias a florestas onde o céu não tem luz artificial. De destilarias com séculos de tradição a praias que parecem do outro lado do mundo. O que conecta todos esses lugares é a mesma coisa. A Escócia não precisa de exagero. O lugar faz o trabalho. Qual desses você colocaria no topo da sua lista? Comenta aqui embaixo. Queremos saber onde você vai primeiro. Esse foi o Travel List. Se inscreva no canal e não deixe de assistir ao próximo destino.